ou seja, lá embaixo, que está preparado. Tema da mensagem desta noite, um lugar preparado. Eu vou ler 2 versículos específicos da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41, e João capítulo 14, versículo 2. E tem um motivo por eu estar lendo ambos os versículos. Eu vou ler, acompanhe comigo no telão. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, repita, preparado, para o diabo e os seus anjos. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que existe um lugar chamado inferno, e que este lugar foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não preparou o inferno para você e nem para mim. Agora vamos ler João capítulo 14, versículo 2, que diz: na casa de meu pai, oh aleluia, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. No grego, tanto a palavra preparado para o diabo e os seus anjos, como vou preparar-vos lugar, este vocábulo preparado e preparar é o mesmo vocábulo. É o mesmo vocábulo. Então foi preparado um lugar para o diabo e para os anjos. E a primeira compreensão que nós precisamos ter, e segundo diz a palavra de Deus, que é do agrado de Deus que todo homem se salve. No original diz: é do agrado de Deus que toda humanidade se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Jesus fala em João, capítulo 6, versículo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu entendo que Jesus preparou um lugar para o diabo e para os seus anjos, mas ele também preparou um lugar para aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. E aí a gente entra num terrível sofisma que é muito citado na atualidade, e que a gente vê muitas pessoas o dizerem, que é: todos os caminhos levam a Deus. Então eu queria te responder com duas sentenças muito específicas. Primeiro, você tem razão em dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque a minha Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando aquele dia chegar, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. A palavra de Deus está me dizendo que todos vão ter que se dobrar diante dele, independente do seu credo religioso, independente da sua filosofia de fé, independente se era ateu ou se era um sincretista, todos vão um dia estar diante dele. Mas eu não estou falando de todos os caminhos que levam a Deus, no sentido de que todos nós seremos julgados por ele um dia. Eu estou falando de um caminho que leva à salvação. E só existe um caminho que leva à salvação. Por isso Jesus também disse: eu sou o caminho. Digamos que hoje, eu não sei se você reparou, na hora do louvor eu sumi por uns minutos. Eu fiz a minha mensagem, mas eu não subi ela para a nuvem, então ela ficou no meu computador em casa. Então eu tive que ir lá rapidinho para subir ela para a nuvem, para poder baixar aqui no meu iPad. E para ir para a minha casa eu preciso fazer um caminho. Eu preciso pegar uma rota específica. A mesma coisa é para ir para a casa de Deus. Tem um caminho.
E o caminho é Jesus. Não adianta você chegar para mim e falar assim, pastora, me manda o caminho da sua casa para eu ir até lá. Aí eu vou te falar, olha, você vai pegar São João, depois você vai descer a Angélica, eu posso te explicar. E aí você vai no final dizer, tá bom, pastora, eu entendi, mas eu vou pegar Duque de Caxias, tá bom? Tudo bem, você pode pegar, mas você não vai chegar na minha casa. A mesma coisa é Deus. Deus tem uma casa, o céu. E para chegar lá, existe um único caminho. Não é orixá, não são ídolos de barro, de pedra, de bronze, não é Buda, não é filosofia, não é qualquer outra filosofia, é Jesus. Se você pegar o caminho errado, deixa eu te dizer uma coisa, você vai chegar no lugar errado. Chacoalha quem está do seu lado e diz, pega o caminho certo para o céu. E esse caminho é Jesus, graças a Deus. E quando eu senti o desejo de fazer essa mensagem, eu li um livro, 23 Minutes in Hell, fala de um pastor americano. Aliás, fala de um homem americano, ele não é pastor, me perdoe pelo erro de informação. Ele é pessoas que trabalham com imóveis, ele é um agente imobiliário, um corretor, isso. E ele teve essa experiência, o Senhor levou ele, e ele ficou 23 minutos no inferno. Preste atenção. Eu li, eu assisti a ministração dele, e foi aí que surgiu no meu coração, algumas semanas atrás, o desejo de falar sobre o inferno. Desde o ano passado eu estou com o desejo de fazer uma série de ministrações sobre o inferno. E eu sempre fico naquela expectativa de Deus confirmar aquilo que Ele tem no seu coração para a igreja. E eu senti essa liberalidade de trazer essa mensagem hoje, de abençoar a sua eternidade. Eu não estou abençoando a sua vida hoje, eu estou abençoando a tua eternidade em Cristo hoje. E por que eu estou falando isso? Porque o maior erro do ser humano é não ter certeza se está vivendo da maneira a estar preparado para essa viagem sem volta. E a minha pergunta para vocês todos é a mesma pergunta que eu fiz a mim mesma. Se nós morrermos hoje, nós temos certeza para onde nós estamos indo? Você tem certeza da salvação? Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Só existe uma maneira de você ter certeza que você está no caminho certo, se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, em Jesus, você está no caminho errado. E o caminho errado vai te fazer desembocar no céu da boca do cachorro. Não no céu de Deus, não no céu de Deus. Se a morte vier para você hoje, você sabe aonde você passará a sua eternidade? Você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? Porque a mais triste realidade que existe é que a maioria de nós vive como se nunca fôssemos morrer. Quando eu sofri o acidente de carro, há 14 anos atrás, eu estou com 45 anos, eu tinha 31 anos de idade. Eu não imaginei quando saí de casa naquele dia que possivelmente eu poderia morrer naquela madrugada. Então a pergunta continua, e que ela fique latente a você. Se você morrer hoje, você sabe aonde você vai passar a sua eternidade. Não viva como se você não fosse morrer, porque se existe uma certeza que você tem que ter na vida, é que um dia você vai morrer. Nós oramos, é o meu desejo, é o meu anseio, eu até falo, esses olhos que a terra não há de comer, porque há de ser arrebatado. O meu desejo é ser arrebatada. Quantos têm desejo de não experimentar a morte, mas serem arrebatados com Cristo? Todos nós temos desejo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo preparou aquela geração para estar com Cristo, e Cristo não veio naquela geração. Alguns reformadores acreditavam que Cristo viria naquela época.
Quando veio a peste negra, muitos cristãos acreditaram que o juízo de Deus estava vindo sobre a terra e que Jesus iria voltar, mas aquela geração também experimentou a morte. Kathleen Kuhlman acreditava que Jesus voltaria nos seus dias, mas ele também não voltou e ela experimentou a morte. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho certeza que Jesus vai voltar, mas eu não sei se ele vai voltar na minha geração. Eu creio que sim, porque eu vivo todos os dias como se ele fosse voltar hoje. Hoje eu não quero ficar na segunda leva, eu quero ir na primeira, porque eu sou pré-tribulacionista. Vai que eu estou errada? Então eu quero subir na primeira. Então preste atenção, independente disso, a única certeza que nós temos é que Jesus vai voltar, mas a gente não sabe se é na nossa geração. E a segunda é que se ele não voltar na nossa geração, nós vamos experimentar a morte. Essa é a única certeza que você precisa ter na vida. Só que mesmo com essa certeza, você encontra todos os tipos de pessoas com as mais variadas diversidades de crenças. Acredite, crenças que você até desconhece. Quando você começa a estudar cada uma dessas crenças, você fica impactada com a expectativa que algumas dessas crenças têm acerca da eternidade. E a realidade, Márcia, é que a cada geração que passa, o desafio de fazerem as pessoas crerem na existência do inferno é ainda maior. Sabe por quê? Porque existem crentes que não creem na existência do inferno. Assim como existem cristãos, crentes que não creem que Jesus vai voltar, existem crentes que não creem na existência do inferno. E a realidade é que, seja lá qual for a sua crença, o que nós estamos fazendo na maioria das vezes, ao não crer na existência do inferno, é trabalhando dentro de um mecanismo na nossa fé que amenize a responsabilidade que nós temos em lidar com a eternidade que nos aguarda. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: o inferno é real. O fato de você não crer não vai mudar esta verdade. Existem algumas pessoas que dizem: não, o inferno é aqui. Quisera quem instalar agora que isso fosse verdade. Inferno bom esse aqui, em ar-condicionado, cadeira acolchoada, né? Metrô, trem, né? Água, ventilador. Não, querido, o inferno não é aqui. Não, o inferno não é aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 11 diz: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. A Bíblia está me dizendo que o inferno existe. Outros, inclusive dentro do conceito do cristianismo, creem que o sofrimento no inferno será passageiro. Eles acreditam que Deus não vai deixar que estes filhos fiquem sofrendo por toda uma eternidade. Querido, o inferno é a manifestação da ira e do juízo de Deus contra o pecado, e nós precisamos entender isso. E uma coisa que nós já começamos hoje entendendo é que o inferno não foi feito para mim e para você. Mas como Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, Ele não vai nos obrigar a ir para o céu se a gente não quiser. O que nós precisamos entender é que nós colheremos a eternidade que semearemos nesta vida. Esta é a realidade. E eu acredito que se o sofrimento do inferno fosse reduzido a dias, já haveriam se passado uma eternidade para muitos. Este agente imobiliário, ele diz, esse corretor, ele diz que os 23 minutos que ele passou ali foram os 23 minutos mais terríveis da vida dele, que para ele soaram como toda uma eternidade. Escute, Marcos 9:45. Sereis lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Ou eu creio na Bíblia, ou eu não creio, querido.
E a Bíblia diz que o sofrimento do inferno não é passageiro. A Bíblia diz que o fogo no inferno não se apaga. A Bíblia diz que lá será um lugar de pranto e de ranger de dentes. Isso significa que não haverá nenhum momento de descanso, nenhum momento de paz, nenhum momento de sossego. A Bíblia diz que os vermes se alimentarão daqueles que forem lançados no inferno. A Bíblia diz: aonde o bicho não morre, aonde o verme não morre. É o que a palavra de Deus diz. Existem aqueles que creem, escute isso, que após a morte irão ao purgatório. A própria palavra purgatório vem do vocábulo purgar, que significa pagar algo. A crença, a doutrina do purgatório diz que uma pessoa que morre, se ela não está apta pelas obras a ir para o céu, e salvação nunca foi a respeito de obras. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvo, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, para eu ser salvo, eu primeiro preciso ter fé em Cristo Jesus, para que eu seja alcançado por esta graça. Agora é óbvio, segundo diz Tiago, que fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que creio em Jesus e viver servindo a Satanás. É incoerente, não é eloquente, é um paradoxo. Então escute bem isso, preste atenção para que você consiga entender, porque a palavra é muito clara, e a palavra deixa claro que Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Paulo está dizendo que Jesus morreu por nossos pecados. Então, qual é a coerência da doutrina do purgatório em dizer que eu vou morrer e vou purgar e vou pagar os meus pecados? Será que João 3:16 não nos faz entender o que de fato está ali escrito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não somos nós quem temos condições de pagar pelos nossos pecados. Por isso Jesus veio e pagou pelos nossos pecados, o justo morrendo pelo injusto. Então, quando eu creio na doutrina do purgatório, sabe o que eu estou dizendo? Eu não acredito no sacrifício de Cristo como sendo suficiente para a minha salvação. Eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. O que será que o Pai sente quando você invalida o sacrifício de Cristo? O que será? Quando você crê numa doutrina evasiva como esta. Existem ainda aqueles que creem na reencarnação. Eu não consigo lembrar o que eu fui na outra vida. Alguém aqui lembra? Se a reencarnação é uma realidade, então por que nós não lembramos das nossas vidas passadas? E veja qual é a doutrina da reencarnação. Se não muito semelhante com a doutrina do purgatório. É que você encarna vida após vida até pagar os seus pecados. Se eu posso pagar meus pecados reencarnando, por que Jesus precisava descer do céu? Morrer na cruz, que era o pior de todos os tipos de castigos da época, para me justificar. Hebreus 9:27. Aos homens foi dado por Deus o direito de morrer apenas uma vez, seguindo após isso o juízo. Nós só temos essa vida, e é por essa vida que nós vamos prestar conta. Então, não viva loucamente, translocadamente, acreditando que você vai vir um Yorkshire de rico na próxima encarnação. Acreditando que você vai ser a nova versão da Lessie de Hollywood. Viva esta vida, recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aceitando o sacrifício dele como completo, total e perfeito, porque é a justiça dele que nos faz justos. Aleluia.
Aí talvez você diga, mas eu sou cristão. Existem cristãos que não acreditam no inferno. E outra coisa, o fato de você ser crente não significa que você está salvo. Vamos arrochar um pouquinho mais aqui agora? Não, pastora, não. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Só que sabe o que a gente faz na maioria das vezes? Deixa eu te falar aqui. Hoje, isso aqui vai quebrar tudo agora. Sem santidade ninguém verá a Deus, verdade. Mas o versículo completo diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O autor está deixando claro para mim que não basta eu ser santo para ver a Deus, eu preciso também seguir a paz com todos. Eu não estou dizendo para você ser o melhor amigo de quem te fez mal. Eu não estou dizendo para você ficar fazendo coraçãozinho para quem você não gosta daquela pessoa. Sabe por quê? Porque existem pessoas que você pode não gostar, mas você tem o dever de amar. Silêncio. Como assim, pastora? Pode ter uma pessoa específica no seu trabalho, na sua igreja, ou no meio da sua parentela, que você não goste daquela pessoa, mas você deve amar aquela pessoa. São duas coisas diferentes. O meu dever é amar a todos, porque Jesus traduziu os 612 mandamentos da lei em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha, irmão, eu não gosto de tu, eu não vou com tua cara, mas eu te amo. Entendeu? Não entendeu? Vou explicar. Queridos, nós somos seres humanos, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Eu estou falando isso no sentido geral, tá? Estou falando de todos nós juntos, ok? Nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, mas nós somos, sim, nós temos o dever de amar a todo mundo. Isso significa que se eu passar por um lugar que alguém que me fez mal está morrendo, eu tenho que amá-lo, eu tenho que estender a mão e socorrê-lo. Isto é amá-lo. Eu não gosto de tu, miserável, mas vem cá que eu tenho o dever de te amar, vem cá que eu vou te ajudar. Está entendendo? Amor. Eu não gosto de uma pessoa que está passando dificuldade. Um exemplo, estou dando exemplos, tá? Mas eu amo essa pessoa e se eu posso ajudá-la, o que é que eu vou fazer? Eu vou auxiliá-la. Porque é o meu dever como cristão. Esse é o meu dever como cristão. E a palavra é clara, Hebreus 12, 14, o escritor de Hebreus, não sei se foi Paulo, não sei se foi Priscila, não sei quem foi, deixou bem claro e disse: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é só a questão da santificação, mas é o seguir a paz com todos. Então, a partir de hoje, comece a dar a paz do Senhor para aquela pessoa que você não dá a paz do Senhor. Pastor, eu não gosto. Tudo bem, não tem problema, vou te obrigar a gostar de ninguém, mas eu vou te dizer que é o teu dever amá-la. É o teu dever amá-lo. Olha para quem está do seu lado, eu já te amo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Então, pastor, eu sou cristão, então existem muitos cristãos que não acreditam no inferno. Você sabia, eu descobri fazendo essa mensagem, mas eu não sabia que existia uma teoria no meio dos cristãos que se chama teoria do aniquilacionismo. Que teoria é essa? Alguns cristãos acreditam que Deus é tão bom que Ele não suportaria ver alguns dos seus filhos padecendo no inferno, enquanto outros estarão nos céus se regozijando. E que por isso, quando essas pessoas morrerem, elas simplesmente deixarão de existir.
É a teoria do aniquilacionismo, ou seja, a morte da alma. Escute bem isso. Mateus capítulo 25, versículo 46. Jesus traz aqui uma palavra que rebate essa teoria, dizendo: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Querido, se segura no que é sólido. Para de crer naquilo que você não tem certeza. Eu prefiro ir para o céu cheia de situações que eu não tinha muita certeza, mas eu fiz segundo disse a palavra, do que eu chegar no inferno e dizer: eu estava errada. O que você prefere? O que você prefere? Vamos parar de querer dar um jeitinho na palavra. O que a gente precisa entender aqui hoje é que tanto o céu quanto o inferno são eternos. E quando nós temos essa consciência genuína do que é o inferno, sabe o que acontece? A primeira coisa, a gente valoriza mais a nossa salvação. Ah, meu Deus, eu fiquei tão feliz de ser salvo quando eu estava fazendo essa mensagem. Tão feliz, eu falei: Jesus, obrigado, viu? Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sempre agradeço a Deus. Às vezes eu estou dirigindo, começo a chorar porque eu sinto a alegria da salvação. Estou tomando banho, sinto a alegria da salvação, começo a chorar. Às vezes estou deitada, começo a chorar, sentindo a alegria da salvação. Mas depois que eu entendi tudo isso aqui, eu senti mais alegria ainda. Eu passei a valorizar ainda mais a minha salvação. Mas eu também fiquei desesperada pelas pessoas da minha casa que ainda não se converteram. Porque essa é a primeira coisa que acontece com você. Quando você entende a realidade do inferno, primeiro você valoriza a sua salvação. Você passa a amar, ter uma vida de santidade. A santidade deixa de ter o peso de ser um jugo. Ela passa realmente a ser um prazer na sua vida. E o que acontece em seguida? Você passa a ter desespero por aquelas pessoas que você conhece, que ainda não são salvas, e pela quantidade de pessoas que existe hoje na terra, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Para terminar, não tem como você entender que o inferno existe e não ficar desesperado por testemunhar de Cristo, querido. Eu não consigo entender como é que uma pessoa acredita no inferno e não testemunha de Jesus. Eu não consigo entender como é que nós podemos vir para a igreja todos os domingos sem assumirmos a responsabilidade de ganhar almas para Cristo. Eu não consigo entender. Pastora, ninguém voltou de lá para provar nada a respeito desse assunto. Ninguém volta de lá para contar. Sim, eu sei disso, mas Jesus nos fala de uma história muito interessante. Lucas 16, versículo 27 a 31. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A Bíblia está falando da história do rico e de Lázaro. Eu não estou falando de uma parábola. Parábolas são histórias que falam acerca de verdades espirituais. Eu estou falando de uma história real que aconteceu. Porque tem um nome. O nome do homem era Lázaro. Por que a gente não sabe o nome do rico? Porque Jesus tem tanta ética que ele falou o nome do homem que foi para o seio de Abraão, mas ele não disse o nome do homem que foi para o inferno. Sabe o que ele nos ensina? Nunca abra a boca quando alguém morrer para dizer que a pessoa foi para o inferno. Isso não cabe a você. Isso não nos cabe. Michael Jackson morreu, viu um tanto de crente, vai para o inferno. É um prazer de mandar os outros para o inferno, meu Deus do céu. Whitney Houston morreu, vai para o inferno. Meu Deus, fala, ela teve, em nome de Jesus, teve tempo de se arrepender, foi para o céu, Jesus está com ela agora, ela está cantando lá para Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mulher no céu, pelo amor de Deus. Elvis Presley morreu, foi para o inferno, está no céu, cantando para Jesus. Baby, I didn't treat you. Creia em nome de Jesus, querido. Põe o povo no céu, para de mandar o povo para o inferno. Em nome de Jesus. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas.
ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Vou abrir um parêntese aqui, tá? Muito importante. Está dizendo ressuscitar, se não voltasse do mundo dos mortos. Espíritos não voltam. A alma das pessoas que morreram não volta. O que é então que muitas pessoas têm como experiências de terem falado com entes queridos que já morreram? Isto é uma manipulação que o diabo faz, para que a pessoa passe a acreditar que está falando com a alma do que morreu. Jó diz: tal como a nuvem passa e se desfaz, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir dela. Não existe alma penada e nem despenada. Não existe. Querida, eu não estou aqui hoje, escute bem isso, para te convencer, mas para te certificar que o fato de você não crer no inferno não fará com que o inferno deixe de existir. E outra coisa, essa não é a minha parte no trabalho, que a parte no seu trabalho é pregar. Paulo fala em Romanos 10 e 14, como ouvirão se não há quem prega? Eu estou aqui pregando, agora você já ouviu. E quem é que vai me convencer? O Espírito Santo. João 16 e 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou fazendo a minha parte, ele vai fazer a parte dele na sua vida hoje. E sabe o que é que eu descubro para finalizar? Existem 46 versículos que somente Jesus citou, falando do inferno. 18 deles, Jesus fala do fogo do inferno. Pastor, o que é o inferno? O inferno é o lugar de onde Deus arrancou toda a sua bondade. O inferno é o lugar de onde Deus tirou toda a sua essência. É o lugar onde os atributos de Deus não existem. É o lugar onde essa bondade de Deus não existe. Assim é o inferno. Pastora, porque o inferno é escuro? Porque João 1:5 diz que Deus é a luz e Deus não está no inferno. Por que o inferno é um lugar de morte? Porque João 1:4 diz que Deus é a vida. Pastora, por que o inferno é um lugar onde habita o ódio? Porque 1 João 4:16 diz que Deus é amor. Por que o inferno é um lugar onde não tem misericórdia? Porque Salmos 36 verso 5 diz que a sua misericórdia está no céu. Pastora, por que o inferno é um lugar de fraqueza? Porque no Salmo 18:32 diz que é o Senhor quem nos dá força. Por que no inferno não tem água? Porque em João 4:10 Jesus diz: eu sou a água da vida. Por que no inferno não tem pão? Porque em João 6:48 ele diz: eu sou o pão da vida. Por que no inferno não tem paz? Porque Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então não venha com papo de que Deus é tão bom que não vai deixar que os seus filhos vão para o inferno. A palavra de Deus é clara, eu vou ler de novo. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qual é o desejo de Deus, pastora? É que você se converta.
O desejo de Deus é que você deixe de ser somente um crente e você passe a andar em santidade e em paz com seu irmão. O desejo de Deus é que todos nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Não existe prazer nessa terra que possa justificar a perda da sua eternidade. Não existe paixão nesta terra que pode justificar a perda da sua eternidade. Não existe sacrifício que seja tão grande para que você não se disponha a passar por ele, para viver toda a eternidade com Cristo. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna. A palavra fala em João 8:24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Jesus disse isso. Se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, você vai morrer nos seus pecados. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. E eu termino com Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O seu nome está no livro da vida? Se você morrer hoje, jovem, moço, moça, você tem certeza da sua salvação? Porque essa noite não é noite de conversão, também é noite de conserto. Para que o crente que está com a vida fora do altar, crente que tem vício na pornografia, você não vai para o céu não, só porque você é crente não. Você precisa primeiro deixar o vício da pornografia. Se você vive em uma mentira, a Bíblia diz que os mentirosos também não herdarão o reino dos céus. Se você de alguma maneira rouba, a Bíblia diz que os ladrões também não herdarão no reino dos céus. A Bíblia também diz que os imorais não herdarão o reino dos céus. Isso independe da sua identidade de gênero, se você é gay, se você é hétero, se você é bissexual. A Bíblia é clara. Se você for imoral, você pode ser avestruz. A Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Se você morrer hoje, para onde você vai? Escute, eu não estou botando medo em você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu estou te conscientizando, é diferente. Quando eu chegar naquele grande dia, junto com a pastora Rosânia, diante do Senhor Jesus, Ele vai pedir para eu apresentar a Ele as almas que Ele nos deu aqui na terra para cuidarmos. E eu não quero que Ele olhe para mim e diga, minha filha, você nunca falou do inferno. Não. Porque eu já falei várias vezes aqui nessa igreja sobre o inferno. É de tempos em tempos. Por quê, pastora? Porque eu também acredito, eu falei isso na quarta-feira passada, que eu não tenho que aceitar Jesus por causa do inferno. Mas eu tenho que aceitar Jesus por causa da dimensão do amor que Ele já provou ter por mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu me converti no dia 12 de dezembro de 1995. Mas a minha conversão inicial, ela foi movida por medo do inferno.
Sabe qual foi o primeiro livro que eu li depois que me converti? A Divina Revelação do Inferno. E lá tinha o Vale dos Homossexuais. Eu falei, Jesus, eu tenho que deixar de ser gay. Falta de entendimento e de discernimento. Porque sim, o inferno é lugar dos imorais. Sejamos gays ou héteros, ou o que formos. Dos promíscuos, dos ladrões, dos assassinos. Queridos, escutem. Não saia por aquela porta hoje, sem ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o meu eu já garanti. Eu nunca fui tão plena em toda a minha vida como eu sou. Porque houve um tempo em que todos achavam que meu nome estava lá, mas eu sabia que não. Porque eu vivia somente uma aparência. Mas hoje não. Como eu disse semana passada, hoje eu sou de verdade. Coloque a mão no seu coração.